único objetivo. Qual é o objetivo? É aquele que está no coração do nosso Senhor Jesus Cristo e que foi expresso em Mateus 16, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. Este é o objetivo de todas as nossas reuniões. O Senhor está envolvido nesse assunto. Ele quer edificar a sua igreja. Essa é a maior coisa que ele está fazendo, muito maior do que a nossa própria salvação. É a edificação da igreja. O Senhor, desde quando ele se assentou no trono, ele está fazendo isso. Ele está edificando para ele mesmo uma noiva que lhe seja correspondente, porque ele anseia voltar para poder casar com essa noiva. Uma noiva com a qual ele possa olhar nos seus olhos e dizer: esta final é, não lembro agora qual é a sequência lá de Gênesis, mas eu acho que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É isso que ele quer fazer, é isso que ele busca fazer. Ele busca edificar o seu povo. É isso que ele está fazendo ao longo de 2000 anos. Quem pode fazer isso? Nós não podemos fazer isso. Então isso não tem que ficar claro para nós. Nós não temos material para isso, né? A gente pode juntar a nossa sabedoria, a gente pode juntar a nossa inteligência, a gente pode juntar a nossa capacidade, a gente pode juntar tudo que a gente tem e tentar edificar a igreja do Senhor. No final, o que a gente vai obter é nada, porque só o Senhor sabe como edificar a sua igreja. Só Ele sabe o que nós realmente precisamos. Isso é um ponto que tem que estar claro para nós na edificação. Mas eu sei que a gente tenta dar uma ajuda do Senhor. Nós tentamos, todos nós fazemos isso. Mas o Senhor não precisa da nossa ajuda, em nada. No que diz respeito à igreja dele, Ele não precisa da nossa ajuda. E uma das maneiras, uma das coisas, ou uma das ferramentas que o Senhor usa para edificar a sua igreja é a oração. Porque o nosso Senhor é um homem de oração. Eu ia dizer assim, o nosso Senhor foi um homem de oração, mas eu acho que é melhor dizer, o nosso Senhor é um homem de oração. Porque quando ele esteve aqui, ele sempre orou. O tempo todo ele estava orando. Tá certo, irmãos? O tempo todo ele orava. Ele ia fazer um milagre, ele orava, Ele tirava a noite inteira para orar, ele se separava e orava, ele estava orando o tempo todo. Oração era a vida dele. Todavia, Hebreus diz, capítulo 7, que hoje o Senhor está sentado no trono e Ele está intercedendo por nós, Ele está orando. Então, quando ninguém ora por você e por mim, quando nem mesmo você ora por você, graças a Deus, o nosso Senhor está orando por nós. Por quê? Porque Ele quer edificar a sua igreja. Porque uma das maneiras de edificar a igreja é através da oração. E nesse texto que a gente leu de Lucas 11, é uma ocasião em que ele está orando. E ele está orando num determinado lugar, e isso vai impactar os seus discípulos, possivelmente eles ouviram o Senhor orando, e um dos discípulos chega para o Senhor e diz, possivelmente Pedro, que Pedro era o que se despontava dos demais, e ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Essa, irmão, eu queria deixar claro, essa é a primeira lição da oração corporativa. Nós não sabemos orar. Isso está claro para nós, mas eu sei que não está. Porque nós achamos que nós sabemos orar. Mas a verdade, a primeira verdade, tanto a oração individual quanto a oração corporativa, a mais básica de todas, e que o Espírito precisa nos convencer, é que nós não sabemos orar como convém. Ninguém aqui sabe orar como convém. Então ninguém aqui precisa ter preocupação. Tá certo, irmão? Por que muitas vezes nós não oramos? Por que são sempre, quase sempre, os mesmos que oram? Por quê? Porque dentro de nós, a gente tem uma ideia errada de que nós não sabemos orar, não é a ideia bíblica, é a nossa ideia, porque nós temos um conceito de oração, que nós não sabemos orar, e que tem alguns aqui que sabem orar, então eles oram. E eu não vou orar porque eu não sei orar. Mas, irmão, essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo disse e que o Senhor mostrou para os discípulos. Ninguém sabe orar. Então, por que você, meu irmão, não ora?
Está claro isso? Por que nós não oramos? Porque ninguém sabe orar. O que é oração? Será que oração é um monte de palavras que nós ajuntamos? Palavras bonitas? Palavras bem colocadas? Será que oração é isso? Que eu coloco lá um monte de palavras e vou agrupando palavras e depois no final eu coloco em nome de Jesus, amém? Será que oração é isso? Não, oração não é isso. Isso não é oração. Isso é uma coisa que nós criamos. Oração não é isso. O irmão Lancer Lambert, ele disse uma coisa muito preciosa. Ele disse assim, se você olhar as orações na Bíblia, você vai ver que todas elas são bem curtas. Todas elas não passam de 2 minutos. A maioria das orações. Porque oração, irmão, não é uma coisa que eu produzo. Oração é uma coisa que o Espírito Santo produz em mim. Porque ele vai me assistir na minha fraqueza. Eu não sei orar. Eu não sei orar. E você, meu irmão, também não sabe orar. Mas nós temos a assistência do Espírito Santo. O Lancer Lambert, ele também coloca uma coisa muito interessante, que é muito precioso para mim. Em 1 Timóteo, algum irmão pode ler para mim? Eu vou aqui abrir o celular, que dá o trabalho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele bota esse texto e ele diz assim, que existe 4 maneiras de orarmos. Ou existe 4 tipos de oração a partir de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O que diz lá? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, existe 4 tipos de orações. Quais são os 4 tipos? Primeiro, súplicas. O que são súplicas? Segundo o nosso irmão Lancer Lambert, súplicas você pode trocar por indagações. Por isso ele coloca em primeiro lugar, porque ela vem primeiro. Súplica é quando você pergunta para o Senhor as coisas. É quando você diz assim, basicamente, Senhor, o que o Senhor deseja para uma reunião como essa hoje? O que está no teu coração hoje, Senhor? Isso é súplica. Súplica somos nós perguntando para o Senhor o que Ele deseja. Aí, em segundo lugar, vem orações. Orações, segundo o irmão Lance Lambert, ele troca pela palavra derramar. É quando você derrama o seu coração na presença de Deus. Todas as vezes que você derrama o seu coração, sem estar muito preocupado com as coisas, e você tem aquele derramar, sabe aquele derramar que nós temos diante da presença do Senhor? Derramamos o nosso coração diante dele. Isso é a palavra oração. E aí vem intercessão. Intercessão, segundo o nosso irmão, é quando você conhece o que Deus quer, quando você entende o que Deus quer, quando você conhece qual é a vontade de Deus, e aí então você começa a interceder. Porque segundo esse irmão, intercessão é quando você... Essa é a definição dele, que eu acho que é a melhor definição que eu já achei. Ele diz que intercessão é quando nós dizemos para Deus, em oração, o que Deus quer ouvir. Por quê? Porque nós estamos falando para Deus exatamente o que é a sua vontade. Tá certo? Então essa é a forma mais elevada de oração. Qual é a forma mais elevada de oração? É a intercessão. E depois vem qual é a última? Ações de graça. Depois vem ações de graça. Mas a forma mais elevada é a intercessão. Porque nós estamos dizendo para o Senhor exatamente o que Ele comunicou ao nosso coração. Tá certo, meu irmão? Pergunta. O que você acha que impressionou os discípulos quando Jesus estava orando? Sabe que foram as palavras que ele usava? O que será que impressionou os discípulos quando Jesus estava orando, irmão? Eu vou colocar a minha opinião, porque não dá para saber, não tem como perguntar para eles. Então eu vou botar a minha opinião. Sabe qual é a minha opinião? A minha opinião é, quando Jesus orava, Jesus expressava através das suas orações a vontade do Pai. O que o Pai queria. Não é assim quando você ora, por exemplo, João 17? Quando você olha João 17, o Senhor está expressando o tempo todo o quê? O que o Pai sempre quis. O que era a vontade do Pai.
Jesus sempre foi ouvido pelo Pai por um único motivo, irmão. Não tem dois, não. Todas as orações de Jesus foram respondidas pelo Pai. Todas. Por causa de um único motivo. Qual era o motivo? Jesus, em concordância que João disse, ele sempre ora de acordo com a vontade do Pai. Porque, irmão, para pensar. Que valor tem uma petição ao Pai? Que valor tem um pedido para o Pai? Se esse pedido que eu faço para Ele não é de acordo com a vontade dEle. Que valor tem? O Pai, quando o assunto é pedir as coisas para Ele, o Pai sempre deseja que peçamos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu coração. Então aqui está a segunda lição da reunião de oração corporativa. A primeira é que nós sabemos orar. A segunda lição, do meu ponto de vista, é que numa reunião de oração nós temos que buscar discernir qual é o encargo do nosso Pai, do nosso Senhor, para esta reunião que nós estamos tendo. Irmão, escute bem. Para cada reunião de oração corporativa, o nosso Senhor tem um encargo. O nosso Senhor tem uma vontade. O nosso Senhor deseja que a gente ore por determinada coisa. A nossa função é buscar descobrir qual é esse encargo. Então nós temos que orar. Qual é a parte da oração que entra aqui? Súplica. Nós temos que suplicar. Qual é a súplica que nós podemos fazer? Dentro de muitas maneiras, nós podemos pedir para o Pai, para o Senhor. Senhor, comunica ao nosso coração qual é o seu encargo. Como ele faz isso? Há um texto que pode nos ajudar. Mateus capítulo 9. Alguém lê para mim? Pode ler toda a perícope lá, 9:35 até o final. Mateus 9:35 até o final. Mateus 9:35 até o finalzinho da perícope. Aí eu não sei qual que é o versículo, se é 38, 39. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você observou a sequência das coisas aí? Muito clara a sequência. O Senhor está pregando o Evangelho, está ensinando, ele olha e vê. O que ele vê? As multidões. Como ovelhas que não têm pastor. O que aconteceu com ele? Sobrecarregou o coração. O que é o nome disso? Qual é o nome disso? Encargo. O coração dele sobrecarregou. E quando o coração dele sobrecarregou, o que ele faz? Toda vez que o coração dele está sobrecarregado com uma coisa, ele precisa compartilhar com os seus discípulos. Ele se vira para os seus discípulos e ele compartilha. Ele diz, olha, eu olhei para as multidões e elas são como ovelhas sem pastor. Vocês precisam fazer uma coisa. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam orar. Você viu qual é a sequência? A sequência é visão gera encargo. Encargo gera oração. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer para liberar o encargo que Deus nos dá, a primeira, tem outras coisas, mas a primeira, e eu penso que a primeira é a mais importante, é você devolver para Ele o encargo que Ele te deu. Como você devolve para Ele? Com oração. Rogai. O Senhor disse, eu vi, eu sobrecarreguei,
eu compartilho com os meus companheiros, eu compartilho com os meus amigos. Agora, orem. Orem por isso. Porque se vocês orarem por isso, o Pai vai responder a oração de vocês. Não é maravilhoso? Você pegou como é a sequência aí, irmão? Então, por que o Senhor compartilha pouco os fardos dele conosco? Por quê? Porque quando nós chegamos aqui, nós já estamos sobrecarregados com fardos. Quando nós chegamos aqui, nós já temos os nossos fardos. Quais são os nossos fardos? As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. É por isso que o Senhor compartilha pouco. Porque para o Senhor compartilhar o seu fardo conosco, Ele precisa ter um coração aberto, um coração vazio, um coração livre, para Ele dispensar com esse companheiro o seu fardo, o que sobrecarrega o seu coração. Para que esse companheiro e estes companheiros possam orar, para que o Pai possa responder a oração. Irmão, entendeu como é que funciona? Então, irmão, nós falamos aqui na reunião da ceia, que a reunião da ceia nós temos que nos esquecer de nós mesmos. Tem até uma música que nós cantamos na reunião da ceia, né? Como é que é aquela música que fala sobre isso? Nós temos que esquecer de nós mesmos. E tem uma música que a gente fala isso, temos que esquecer de nós. Mas não é só na reunião da ceia que a gente tem que esquecer de nós. A gente tem que se esquecer de nós em todas as reuniões quando nós estamos juntos. Porque quando nós estamos juntos, nós não estamos juntos por causa do nosso fardo. Nós não estamos aqui, pensando agora nessa reunião de oração, nós não estamos aqui para orar por causa do nosso fardo, dos nossos problemas. Nós estamos aqui nessa reunião de oração para orar por causa do fardo do Senhor. Por causa da carga do seu coração, que Ele deseja compartilhar conosco. Nós temos que sair de nós. Nós temos que nos esquecer, nós temos que nos deixar, nós temos que deixar os nossos problemas em casa. Mas se nós viemos para cá com os nossos problemas, se nós carregamos para cá os nossos problemas, se nós estamos absorvidos com os nossos problemas, nós vamos ficar sentados aqui, vai passar a reunião de oração e nós não vamos cooperar com o Senhor. Porque nós não temos um coração livre para cooperar com Ele. Os irmãos estão entendendo qual é a chave aqui na reunião de oração? Essa é a chave, irmão. Nós precisamos ganhar. Todos nós temos que ganhar um coração livre para que o Senhor possa comunicar conosco o seu encargo dessa reunião de hoje. Nós temos feito isso. Do nosso jeito, nós já temos feito isso. Mas nós precisamos avançar, porque nós estamos aprendendo. Nós começamos agora essa reunião. Nós precisamos avançar. E a última lição, que eu acho que também é muito importante para eu encerrar, é Mateus 18. Mateus capítulo 18. Só para os irmãos terem uma ideia, o irmão Theo Austin Sparks, ele tem um texto em que ele diz que a oração é muito ampla, mas ele diz assim, ela pode ser sintetizada basicamente em 3 aspectos. Primeiro aspecto, da oração corporativa. Primeiro, ele diz assim, oração é conhecer ao Senhor. Essa é a primeira coisa que ele fala. Ele fala que quando uma assembleia se assenta para orar, essa assembleia tem que ter um desejo de conhecer a mente do Senhor, de conhecer o coração do Senhor, de conhecer o que ele chama, vou usar uma palavra dele, tá? O que ele chama de demanda do Senhor. O irmão Austin Sparks, ele diz assim, que o nosso Senhor sempre tem demandas quando nós nos reunimos. E é nossa obrigação buscar conhecer qual é a demanda dele para aquela reunião. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele coloca é que oração é submissão. Quando nós nos assentamos aqui para orar, a nossa posição é de submissão. Porque nós queremos, nós estamos desejosos de que a vontade do Senhor se estabeleça no nosso meio. Porque se a vontade do Senhor se estabelecer no nosso meio, os nossos problemas vão começar a acabar. Irmão, sabe por que nós temos muito problema? Eu coloco a minha vida, a minha casa, e até no nosso meio nós temos muito problema. Sabe por quê, irmão? Porque nós conhecemos pouca vontade do Senhor e nós fazemos pouco a vontade do Senhor. Porque se nós tivéssemos essa atitude de submissão,
de se submeter, de conhecer primeiro e de submeter à sua vontade, os nossos problemas vão se acabando. Por quê? Porque o reino dele vai se estabelecendo nas nossas vidas. E a terceira coisa que ele diz é que oração é cooperar com Deus. Então, primeiro, conhecer a mente do Senhor. Segundo, submissão. E terceiro, cooperar com o Senhor. Quando você está sentado aqui, quando nós estamos assentados aqui, o nosso desejo é cooperar com o Senhor. Como nós vamos cooperar com o Senhor? Estando aberto para o Senhor, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando no nosso meio e o Espírito Santo vai estar nos dando impressões de um mesmo encargo. Ele vai dando impressões, ele dá impressão para o Rodrigo, ele dá impressão lá para o Henderson, ele dá impressão para a Giovana, ele dá impressão para o João, ele dá impressão para Socorro, ele vai dando impressão, ele está trabalhando, ele tem um encargo, ele está dando impressões para todo mundo. Essas são as impressões dele, porque o Espírito Santo deseja que o povo do Senhor, que está reunido, verbalize as impressões em oração, para que o Pai possa fazer o que está sendo pedido. E aí a última coisa que eu gostaria de colocar com os irmãos, a última lição. Primeiro, lição, não sabemos orar como convém. Segunda lição, precisamos buscar o encargo do Senhor para a reunião. E terceira lição, alguém lê para mim? Mateus 18. Mateus 18, deixa eu olhar aqui, qual é o versículo? Mateus 18. 19. O 18, podia ler o 18 também, que é maravilhoso, né? O 18. Mateus 18, 18. E 19 e 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o texto que fala de oração corporativa, tá certo, meus irmãos? Onde está a base para dizer isso? No versículo 19. Se 2 dentre vós. Por que 2? Porque 2 é o número de algo que é plural. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 100. É uma reunião corporativa. Esses 2, ou esses são mais aí, eles precisam o quê? Concordar. Essa é a terceira lição. A terceira lição é, para que essa reunião seja eficaz, tem que ter concordância entre o povo do Senhor. Eles têm que concordar. Concordar a respeito do quê? De qualquer coisa? Sim, aí você abre um parênteses aqui que tem que ser explicado. Qualquer coisa que o Espírito Santo comunicou com a gente. Aquilo que o Espírito Santo comunicar conosco, nós devemos orar. E com concordância. E o Pai vai fazer o quê? Ele diz, o Pai vai responder. Então, oração corporativa é diferente de oração individual. Por quê? Porque oração individual é você e o Senhor. Vocês dois têm que concordar. Em casa, você e o Espírito Santo têm que concordar. Aqui, não. Aqui é diferente. Oração corporativa é você, os irmãos e o Senhor. Todos têm que concordar. Compreendeu, meu irmão? E a palavra concordar, eu fiquei assim, maravilhado quando eu pesquisei essa palavra no grego. Eu não sabia. Fui saber agora que estava pesquisando. É a palavra, vou clicar aqui em cima, é a palavra sinfoneu. Sinfoneu lembra o quê? Sinfonia. Você percebe? O que é uma reunião de oração corporativa? O que é uma reunião de oração corporativa? É uma sinfonia. É como se fosse uma orquestra. Numa orquestra, o que você tem? Você tem muitos instrumentos diferentes, vários instrumentos. Quando eles tocam, acontece o que essa palavra aqui
significa no original. Sabe o que significa a palavra no original? Concordarem? Poderia ter sido traduzido, porque é um verbo, né? Poderia ter sido traduzido como sinfonizarem. Quando 2 ou 3 aí, 2 dentre vós, sinfonizarem, esse é o sentido. Então o Pai endossa o que está sendo pedido. Concordar é sinfonizar. Porque é como se fosse uma orquestra. Uma orquestra tem vários instrumentos tocando, um diferente do outro. Aí o que acontece? Tem discordância? Não, irmão. Você tem um monte de instrumento e todos eles sinfonizam, por isso é sinfonia. Eles sinfonizam, eles se fundem numa harmonia só. Não tem discordância. É exatamente isso que é a reunião de oração. Exatamente isso. E por que existe essa concordância? Por que existe numa orquestra? Por que existe essa sinfonia? Por que existe essa harmonia? Qual é o segredo da orquestra? Qual é o segredo da orquestra? O maestro. O maestro com a sua batuta. Então todos os músicos estão de olho no maestro, na sua batuta. Todos os músicos precisam se humilhar, porque ele tem que se humilhar, porque senão ele vai querer fazer do jeito dele. Ele tem que se humilhar para fazer como o maestro está mostrando com a sua batuta. Prestando atenção na batuta do maestro, todo mundo vai tocar na mesma sinfonia. Nós temos que concordar. Agora aqui está o problema, diz o irmão Stephen Kalk. O irmão Stephen Kalk diz assim: quando duas pessoas concordam entre si? Resposta: nunca. Por quê? Porque todos nós temos um eu. E se o eu está no comando, é basicamente assim. Se o eu aqui está no comando, Socorro tem que concordar comigo. E se a Socorro está no comando, eu tenho que concordar com Socorro. Ou não é assim? Ninguém concorda com ninguém por um único e simples motivo. Todos nós temos um eu. E o eu quer mandar. Mas em Cristo é possível. Se nós estivermos no Espírito, é possível. Por isso nós temos que estar no Espírito. Se nós estivermos na carne, não é possível, irmão. Porque na carne a gente vai querer puxar para o nosso lado. Mas se nós estivermos no Espírito, atento ao Maestro, que é o Espírito Santo, então, nós vamos ter aqui uma única sinfonia. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter muitas orações. Iguais? Não. Não são orações iguais. Orações totalmente diferentes uma das outras. Nós somos diferentes. Não é uniformizar, é sinfonizar. É diferente. Uniformizar é exército. Todo mundo igual, com a roupinha igual, todo mundo marchando igual, todo mundo batendo continência, todo mundo andando no mesmo compasso. Isso é exército. Igreja não é exército. Igreja pode ser usar a ilustração do exército, mas igreja não é exército. É uma outra aplicação, não na questão do uniformizar. Igreja é sinfonizar. São pessoas diferentes. O Espírito Santo respeita a nossa individualidade. Ele respeita o seu jeito de orar. E Ele quer que você ore do seu jeito, segundo a tua personalidade. Ele quer, segundo o encargo que Ele vai botar com as suas palavras, Ele vai gerar uma impressão. E Ele quer que você ore do seu jeito. Você não precisa orar como eu. Aliás, eu não quero ninguém orando como eu. E nem eu preciso ficar copiando nenhum irmão. O Senhor não quer que eu copie nenhum irmão. Porque às vezes nós copiamos irmãos. Nós ouvimos algumas orações e nós copiamos o jeito daquele irmão orar. Porque a gente acha que aquele irmão sabe orar. E eu vou orar copiando aquele irmão, usando as palavras daquele irmão, falando do jeito que aquele irmão fala. O Espírito Santo não quer isso, meus irmãos. O Espírito Santo respeita as diferenças, sabe por quê? Porque ele gosta de diversidade. Ele ama a diversidade. Basta você olhar lá fora. Quantos passarinhos, quantas árvores. Você e eu somos absolutamente diferentes. Impressões digitais, tudo diferente. Porque ele ama a diferença. Ele quer ver a diferença aqui no nosso meio. E aí você sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas orações diferentes, que são movidas pela sua batuta, e ele vai fazer o quê?
no final da nossa reunião, ele vai fundir todas as orações numa única oração e ele vai dizer: Pai, aqui está, Pai, as orações deles, o que eles oraram. E o Pai vai responder a nossa oração. Oh, irmão, que coisa maravilhosa, não é? Quem deve orar, então? Primeiro, quem deve orar? Vou encerrar com isso. Quem não sabe orar. Você não sabe orar? Então você tem que orar, irmão. Mas eu não sei orar. Vai aprender, como disse Socorro, você vai aprender. E o Espírito Santo, Romanos 6, vai fazer o quê? Vai te assistir na sua fraqueza. Quem deve orar? Aqueles que estão aqui buscando o encargo do Senhor. Às vezes você não tem clareza. O irmão Stephen Kalk diz assim, eu achei lindo o que ele disse sobre isso. Ele disse assim: nós buscamos o encargo do Senhor não passivamente, nós buscamos o encargo do Senhor ativamente. Aí disse assim, buscar o encargo do Senhor ativamente é orar. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Um ora aqui, outro ora ali, outro ora aqui, outro ora aqui, vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. E vamos buscar o encargo, e vamos pedir, e vamos orar. E vai chegar um momento que nós vamos perceber que tem um vaso que está vazando o encargo do Senhor. E aí, quando a gente percebe aquele vaso, a gente vai todo mundo atrás daquele vaso. Não porque aquele vaso é mais especial que os outros, não. Mas porque aquele vaso está expressando de uma maneira mais clara. Outros já expressaram, mas nós não conseguimos perceber. Nós não conseguimos perceber, mas ele expressou. Mas não conseguimos perceber. Mas naquele vaso a gente conseguiu perceber. E aí todos nós vamos atrás. Orando como? Igualzinho ele? Não. Orando do nosso jeito. Entendeu, irmão? Não é maravilhoso? Essa é a oração corporativa, do meu ponto de vista. Eu espero que tenha ajudado você um pouquinho. Ajudou? Ajudou, meus irmãos? Amém. Espero ter ajudado, meus irmãos. E vamos estar orando mais? Eu tenho pedido isso ao Senhor, irmão. Eu falei isso para o Hermínio. Falei, Hermínio, então precisamos orar, pedir ao Senhor que nos dê visão sobre a oração corporativa. Vamos pedir mais isso para Ele. Senhor, ensina-nos a orar. Compartilha conosco sobre isso, para que a gente possa compartilhar aqui as suas riquezas e possamos avançar nisso. Amém? Então vamos orar. Vamos obedecer ao Senhor, tá? Todos devem orar. Amém.